Bom, então vamos voltar à nossa aula de física agora. A gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. E a gente, na verdade, é uma continuidade dessa aula. A gente já viu a primeira parte sobre a primeira lei da termodinâmica, quando nós estávamos estudando o caderno passado. Agora é uma complementação. Na verdade, a gente vai fazer uma aplicação referente à primeira lei da termodinâmica aplicada em quê? Aplicada às transformações que nós estudamos no início do caderno passado, as transformações térmicas, as transformações das amostras gasosas, em que acontece uma delas ou outra ser constante. A gente vai vou explicar melhor isso no decorrer da aula, tá? Então a gente vai começar pelo seguinte: lembre-se que a primeira lei da termodinâmica nos afirma que. Deixa eu adicionar esse pessoal que está entrando agora. A primeira lei da termodinâmica afirma para a gente que a quantidade de calor, a energia térmica, né, a quantidade de calor de uma amostra, ela vai ser igual à variação da energia interna dessa amostra mais o trabalho que é indicado pela letra tal, tá? A letra T maiúscula, grega, tá? A letra tal, e é dada por essa relação. Então ele diz o seguinte, ou em outras palavras, como vocês podem ver, acho que na apostila vai estar melhor assim. Olha só, o delta U, ou a variação de energia, ela é a quantidade de calor que entra ou que sai do corpo, menos o trabalho em que o corpo sofre ou realiza sobre o sistema, tá? Em relação aí à variação de temperatura, ou a variação de pressão, ou a variação de volume, ou a várias variações que podem ocorrer. A gente vai estudar passo a passo sobre isso, tá? Então imagine a seguinte situação: nós temos uma amostra gasosa, tá? Nós temos aqui algo que vai aquecer o gás. Esse gás pode se contrair, tá? No estado ou expandir, né? Caso a temperatura aumente, provavelmente o volume vai aumentar, vai haver uma expansão. E se tiver, digamos assim, algo que barre essa expansão, então consequentemente o que vai aumentar nesse caso vai ser a, digamos assim, a pressão associada a esse problema, tá? Então, dando continuidade aqui, vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Pelo princípio da conservação de energia, a primeira lei termodinâmica vai ser escrita da seguinte maneira: a quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Bom, aí a gente tem que observar o seguinte: a quantidade de calor ela recebe o sinal positivo se o gás ganha calor. Se ele perde calor, o sinal dela vai ser negativo. Então, aqui vale uma dica para questões teóricas, questões em que eu não sei, eu não preciso fazer cálculo, eu tenho que observar alternativas que estão corretas, por exemplo. Eu vou observar essa questão de que se o sinal é positivo ele ganha calor e se o sinal é negativo ele perde. E isso vale também para questões de cálculo. Às vezes no enunciado ele não vai colocar lá, a quantidade de calor é menos 50 joules, 50 calorias. Não. Às vezes ele pode colocar assim, olha, o sistema perdeu calor, então perdeu 50 joules de calor. Então na hora de fazer o cálculo você vai ter que incluir esse menos 50 no cálculo, tá? Então tenha esse cuidado. Aí uma observação importante: se o sistema não ganha e nem perde calor, isso é uma transformação adiabática. Transformações adiabáticas são aquelas em que a parte interna do sistema não tem relação ou não sofre alteração por causa do meio externo. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula deste conteúdo, tá? Por enquanto a gente vai deixar dessa forma. Segundo ponto: energia interna de um gás. A energia interna vai dar as seguintes informações para a gente: se é positivo, o gás esquentou, ou seja, a temperatura aumentou. Se o valor é negativo, então ele esfriou, ou seja, a temperatura diminuiu. Bom, aí aqui a gente tem uma observação importantíssima que é transformações isotérmicas, que a gente vai ver já já mais profundamente, tá? O ΔU vai ser zero, porque a energia do gás não muda, já que a temperatura não aumenta nem diminui.
Então, isso aqui significa dizer que a variação de temperatura é zero. Uma outra observação: transformações cíclicas também terão é, o ΔU igual a zero. A variação de energia vai ser nula, porque transformações cíclicas, ela vai ocorrer a transformação e no final da transformação ela volta para o seu estado original, tá bom? E por fim, o trabalho. Bom, o trabalho ele dá as seguintes características para a gente. Se o valor do trabalho é positivo, o gás está expandindo, ou seja, seu volume aumenta. Se o valor do trabalho é negativo, o volume está diminuindo, ou seja, o gás se contrai. Em transformações isométricas em que o volume é constante, isso significa dizer que o trabalho é nulo. Lembre-se que o trabalho pode ser expresso igual a P vezes ΔV, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Chegou uma encomenda para mim aqui dos Correios, aí eu vou pegar aqui e volto em 2 minutos, tá? Pera aí. Não saio da aula, já tô voltando, tá? É só um negócio da minha filha que chegou que eu vou pegar. Eu nem vou poder. Deixa eu mostrar aqui pro galã, né? Dizer. Pronto, pessoal, peguei a encomenda, vamos voltar pra aula. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? O que chegou. Fazer o unboxing. Bom, então retornando aqui a aula, desculpem aí, eu fui lá pegar é o kit de berço dela, pra colocar no bercinho dela. Mas vamos lá, vou retornar aqui a aula. Então, a gente estava falando que o volume é constante, tá? Então aqui a gente tem algumas observações que são importantes em cada uma das transformações que nós já estudamos, e tem os vídeos que estão lá no canal sobre esses conteúdos, tá? Vocês podem olhar lá na lista de vídeos sobre termodinâmica, termometria e quantidade de calor, que lá vão estar todas as informações pré-estabelecidas, tá? Vocês podem acessar lá e depois estar dando uma olhada. Agora a gente vai fazer o que? Nós vamos ver individualmente os tipos de transformações e qual é a consequência pela primeira lei de termodinâmica. Depois a gente vai estar fazendo aqui alguns exemplos para entender melhor esse conteúdo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que acabou de chegar aqui, ó. Vocês vão achar que eu tô mentindo. Acabou de chegar aqui o kit dela, então eu tive que ir lá buscar, porque senão o cara vai que o correio vai embora e tem que... Sabe Deus quando é que eles vão entregar de novo. Então vamos lá. Sei nem se vocês estão assistindo a aula, né? Acho que vocês estão tudo aí sem estar prestando atenção. Tem alguém prestando atenção na aula aí?
Opa, claro que é. Aí Eu sim. vou. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira transformação, que é a transformação isotérmica. Transformações isotérmicas, tem que ficar isso gravado na cabeça de vocês. São transformações em que a temperatura é constante. A palavra que vai vir aqui refere-se à constante que vai ficar, a variável que vai ficar constante. E aí nós vamos ter dois gráficos que são importantes: o gráfico da pressão com relação ao volume. Vocês vão observar que parece que é uma pista de skate, tá? Parece o gráfico da função exponencial negativa, mas esqueçam isso, tá? Não vamos analisar assim. É uma hipérbole, mas a gente não vai analisar assim porque a gente não vai precisar disso, tá? Mas é isso aqui. E aí, nós temos o gráfico da pressão ou do volume com relação à temperatura, porque vocês vão observar que a temperatura vai ser constante, tá? E aqui tem um erro, tá, gente? Esse gráfico aqui tá errado. Esse gráfico é para estar assim, ó. Eu já vi um erro aqui na apostila, viu? O gráfico é para estar assim, ó. É a temperatura que é constante, não é a pressão e nem o volume. Ou o gráfico deveria estar aqui assim ou assim. Ou então a temperatura tinha que estar aqui em cima, a pressão e o volume aqui embaixo. Ou o volume, né? Mas esqueça esse gráfico aqui, então. Mas vamos lá, quantidade de calor. Bom, aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte: quando a temperatura é constante, na verdade, quem vai ser igual a zero é a variação de energia, tá? A variação de energia interna, ou seja, a quantidade de calor do corpo vai ser igual ao trabalho, tá bom? Lembrando, a área do gráfico, essa demarcada aqui, tá? Ela vai ser justamente o valor do trabalho. E aí a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de calor e trabalho serão iguais, já que o que modifica eles seria a variação de temperatura. E como a variação de temperatura vai ser zero, porque ela é constante, obviamente a energia interna vai ser zero, tá bom? Segundo ponto, transformações isobáricas. Transformações isobáricas são transformações em que a pressão é constante, ó, a pressão não muda. Então nós vamos ter o gráfico da pressão com relação ao volume. Continua valendo a ideia, tá, de que o trabalho ele é identificado como a área do gráfico, e além disso, como o trabalho da força do gás ele tem uma pressão constante, nesse exemplo aqui, a gente pode determinar o trabalho como sendo pressão vezes variação de volume. Lembre-se que variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Isso é muito importante. Outro detalhe bem importante para questões que envolvam transformações isobáricas. Lembre-se que nós estudamos antes que a quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ora, como a fórmula central da primeira lei de termodinâmica é essa aqui, ó, quantidade de calor igual a variação de energia mais o trabalho. Se eu quiser saber, por exemplo, a variação de energia, eu posso passar a quantidade de calor para o outro lado, tá? Quantidade de calor subtraindo. E é melhor, passa o trabalho para o outro lado subtraindo, né? Passa o trabalho para o outro lado subtraindo. E aí nós vamos perceber o seguinte: primeira informação, a quantidade de calor é aquela fórmula do Ki-macete, ó, mc ΔT. E outra, a fórmula que identificamos para o trabalho vai ser quem, ó? Pressão vezes o volume. Então vai ficar menos a pressão vezes o volume. Claro, a gente não precisa decorar toda essa fórmula grande aqui. Nós só precisamos entender como que funciona a fórmula para a quantidade de calor, a fórmula que pode ser usada para o trabalho e a fórmula geral, que é a primeira lei da termodinâmica. Se a gente souber essas, fechou, porque essa aqui nós já estudamos, essa aqui também a gente já estudou, mas a gente está revendo agora, dando enfoque para todas as transformações básicas, tá? Terceira transformação é a isométrica. Transformação isométrica é quando o volume é constante. Então nós temos o gráfico da pressão com relação ao volume, tá bom? O gráfico da pressão com relação à temperatura, que é uma reta na diagonal, e aqui uma reta na vertical. Detalhe muito importante aqui, gente, ó. Percebam um ponto importante.
Não aparece a área do gráfico aqui porque em transformações isométricas o trabalho é zero. Por quê? Trabalho é pressão vezes o volume. Variação de volume. Se o volume é constante, então a variação dele é zero. E zero vezes a pressão é zero, portanto o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, então a variação de energia vai ter que ser igual à quantidade de calor, porque na primeira lei da termodinâmica, que eu coloquei aqui no início, ó, ele vai ser zero. O trabalho vai ser zero. Então vai sobrar somente essas duas expressões. Portanto, a gente pode concluir que a variação de energia ela é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. É claro que não necessariamente a gente vai precisar usar essa fórmula maior, mas se for necessário, a gente tem que lembrar que a quantidade de calor,essazinha aqui, é essa expressãozinha maior aqui embaixo, tá bom? Mas enfim, falando de tudo isso, não são coisas que a gente está vendo novo, apesar de ser uma abordagem nova, é algo que a gente já experimentou fazendo o estudo anterior desde a apostila passada, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ver alguns exemplos e fazer os cálculos referentes a essas transformações, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é esse aqui, ó. O gráfico abaixo ilustra uma transformação de 100 moles de gás ideal monoatômico. Isso aqui é importante a gente prestar atenção nisso. Recebem do meio exterior uma quantidade de calor de 1.800.000 joules, dado R igual a 8,32 joule por mol Kelvin. Então isso aqui é a constante. Aqui a gente tem algumas informações que são importantes, que a gente tem que ficar atento, porque se elas aparecem é porque provavelmente a gente pode usar. Pode ser que não, mas provavelmente sim. Então as informações são, primeiro, o número N, que é o número de mols, tá? A gente tem 100 mols aqui de uma molécula, na verdade de um gás monoatômico ideal. Se é um gás monoatômico ideal, gente, provavelmente nós vamos precisar usar essa fórmula aqui, ó. Energia interna, ele vai ser 3 sobre 2, porque é monoatômico, vezes o N, R, T. E observe que isso aqui é coerente com o valor de R que aparece aqui. Uma outra passagem que diz pra gente aqui, ó, é a quantidade de calor. Ele diz que ele recebe. Agora vamos olhar aqui, ó. Se ele recebe calor, então ele está ganhando calor. Se ele ganha calor, então é positivo. Então, se é positivo, eu não preciso modificar esse valorzinho que está aí. Então, a quantidade de calor é de 1.800.000, tá? Joules de energia. Agora vem para outro ponto. Nós temos o gráfico e lembrem-se, isso aqui não diz para a gente que é uma transformação deixa eu ver aqui. Isométrica, tá? Só em transformações isométricas, quando o volume é constante, seria aqui uma reta vertical, aí o trabalho seria nulo. Então o trabalho não é nulo, então significa dizer que o trabalho é essa área aqui. Então, gente, a letra A é pedido para a gente calcular o trabalho. Então o trabalho é igual, tá? Lembrando que aqui é o módulo do trabalho, é igual a essa área, tá? Do trapézio. Lembre-se da área do trapézio. A área de trapézio é o quê? Base maior ou mais base menor, fecha aqui parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Substituindo os valores da base aqui, ó, a base maior é 6 vezes 10 à quinta. Então, vem aqui, ó, 6 vezes 10 à quinta. Mais base menor, que é 3 vezes 10 à quinta. Vezes a altura vai ser a horizontal aqui. No caso, de 1 para 2, a altura vai ser 1. Tudo isso dividido por 2. Ora, 6 mais 3 vai dar 9. Então, 9 vezes 10 à quinta, dividido por 2. Ou seja, 9 dividido para 2, 4,5. Ou seja, 4,5 vezes 10 à quinta, unidade de trabalho. Trabalho é joule de energia. Portanto, a resposta vai ser 4,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, a gente chega aí no resultado do cálculo do trabalho, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, a gente chega aí nos 4,5. A letra B pede para nós calcularmos a variação de energia interna. Ora,
Variação de energia interna é igual a quem? A quantidade de calor menos o trabalho. Então, eu sei a quantidade de calor pelo enunciado. 1,8 vezes 10 elevado a 6. Por que elevado a 6? Ó? São 6 dígitos. Ó. 3, 6 dígitos depois da vírgula ficaria. Menos o trabalho, que é 4,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Observem que eles não têm a mesma grandeza. Então, como que a gente faz para chegar na mesma ordem de grandeza, tá? Para chegar na mesma ordem de grandeza, ou aqui tem que ficar 5 ou aqui tem que ficar 6. Eu vou preferir colocar aqui um 5, tá? Então, ficar assim, ó. 18, eu vou tirar a vírgula e andar para a direita. Se andou para a direita, diminui um dígito aqui. Vezes 10 elevado a 5, menos 4,5, vezes 10 elevado a 5. Ora, 18 menos 4,5, isso vai dar 13,5, vezes 10 elevado à quinta potência, como é energia, dado em joules. Se quisermos deixar na notação científica, é só fazer, ó, portanto, a variação de energia interna vai ser 1,3, tá? Se quiser na notação científica, 1,35 vezes 10 elevado a 6, porque agora eu vou passar para a esquerda, então aumenta um dígito no expoente. E por fim, nós temos que calcular a temperatura do gás. Como que nós vamos calcular a temperatura do gás? Nós vamos usar a seguinte relação. Nós podemos usar duas formas diferentes de calcular, tá, gente? Nós podemos usar a fórmula de Kepler, que é a que a gente aprendeu no trimestre passado. PV é igual a nRT. Ou nós podemos usar que a variação de energia é 3 sobre 2 nRT, tá bom? Bom, vamos supor que a gente queira verificar utilizando PV, né? PV é igual a nRT. Se nós formos aplicar essa regra aqui, a gente tem que utilizar, por exemplo, o gráfico da questão, que está aqui em cima. Ó. O gráfico da questão diz para a gente o quê? Ó? Que se o volume é 1, então a pressão é 3 vezes 10 à quinta. Então a gente poderia colocar aqui, ó, pressão 3 vezes 10 à quinta, o volume é 1. Isso aqui é igual a 100, ele diz que é 100 moles lá em cima e que a constante é 8,32. Deixa eu ver se é 32 ou é 31. Ele colocou aqui 32, isso mesmo. Vezes a temperatura, pronto. Se eu quero descobrir esse valorzinho, eu vou fazer isso aqui, ó, 3 vezes 10 à quinta, isso aqui é 3 com 5 zeros, né, 300 mil. E aqui, ó, o 100 vezes o 8,32 tira desse valorzinho aí a vírgula, tá? Então, eu vou passar ele dividindo, fica 300 mil dividido para esse valor. Vou pegar aqui uma calculadora, o resultado vai dar, ó, 300 mil dividido para 832, o resultado vai dar 360,5, tá? Vai dar aproximadamente 361 kelvins, tá bom? Mas vamos supor que você não queira fazer dessa forma, você queira fazer dessa. Então você vai substituir o valor da energia interna que você encontrou, que foi esse aqui, 1,31. Na verdade, a gente quer encontrar a temperatura. Então, primeiro, nós vamos pegar isso aqui e isolar a temperatura. A temperatura vai ser igual a quem? O 2 vai passar multiplicando, 2 ΔU, e o 3NR vai passar dividindo, 3NR, tá? E aí, pessoal, a temperatura vai ser igual a isso aqui, ó. Duas vezes, eu vou transformar isso aqui no número natural, tá? 135 com mais 4 zeros, ó. 1, 2, com esse 6 daqui dá 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Esse 6 aqui representa 1 milhão, tá? 10 elevado a 6. Isso dividido por 3 vezes N, que é 100, vezes o R, que é 8,32. E aí é só multiplicar e dividir. Pegando aqui uma calculadora para fazer, ó, vou fazer aqui na calculadora, vocês podem conferir também no calculador de vocês. 2 vezes 1.350.000 dividido por 3 vezes 100 vezes 8,32. O resultado não deu nada a ver do que eu esperei aqui. Peraí. Por que não deu o mesmo valor? Ah, tá. Porque isso aqui seria a variação de temperatura. Por isso que está dando errado aqui. Deixa eu fazer por partes.
vai dar certo não, hein? Então esquece isso aqui. Usa só esse aqui. Então vai dar 361 Kelvin, tá, gente? Bom, vamos fazer outra questão logo. Que eu tô doido para ver ali os negócios da minha filha. Direitinho. Vamos fazer a questão 13, ó. Quando são colocados 12 moles de um gás no recipiente, então vamos anotando aqui, ó. Esse aqui, com um êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera, ou seja, 1 atmosfera, ou 10 elevado a 5, tá? Inicialmente ocupando 2 metros cúbicos, ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser de 1 metro cúbico. Considerando a pressão atmosférica igual a 10.000 aqui, não, 100.000 aqui, 10 elevado a 5, qual é o trabalho realizado sob o gás, tá? Então aqui a gente tem algumas informações e a partir delas nós vamos calcular o que nós desejamos. Não é uma questão complexa de se calcular, basta a gente lembrar o seguinte: o trabalho, pessoal, é pressão vezes a variação de volume. Ora, a pressão atmosférica aqui, nesse problema, é 10.000, então vai ficar, ó, 10.000 não, né? 100.000 vezes a variação de temperatura de volume. O volume inicial é 2 e o final é 1. Então vai ficar 1 menos 2. Portanto, 1 menos 2 dá menos 1. Logo vai ficar menos 100.000 joules. Ou seja, observe que quando o gás se comprime, que foi o que a gente fez aqui, ó, quando o gás se contrai, né, ele é comprimido, ele é diminuindo o seu volume, então o resultado dele vai ser negativo para o trabalho, tá? Quando o gás sofre essa compressão. Próximo exemplo é um exemplo também que pede para a gente calcular o trabalho, mas agora utilizando o gráfico. Como que a gente faz isso? Também é igualzinho a gente fez nessa questão aqui, tá? A gente vai usar a área do gráfico para determinar então o trabalho. Então o módulo do trabalho, pessoal, é bem simples. Olha só, a área desse carinha aqui. Eu vou redesenhar isso aqui para vocês verem. Geralmente na figura vai aparecer nesse formato, tá? Mas quando a gente estuda matemática, a gente aprende a fazer trapézio dessa maneira, ó. Então pode ser que fique um pouco bugado para vocês, ó. A base menor é 2 elevado a quinta, tá? Eu vou transformar isso aqui em número inteiro, tá? É 2 com 5 zeros, ó. Então vai dar 200.000. A base menor, pessoal, é esse 4 com 10 elevado a quinta, que eu vou colocar em número inteiro, ó. Vai dar 400.000, tá? Essa é a base maior. E a altura seria esse lado aqui, ó. 7 menos 4 dá 3. Então a altura aqui vai ser 3 metros cúbicos de altura, tá? Resumindo, a pressão vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Portanto, vai dar 400.000, tá? Vou deixar em número inteiro mesmo, depois a gente transforma em notação científica. Mais 200.000, que é a base menor, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, é bem simples, ó. 400.000 mais 200.000 vai dar 600.000. 600.000 vezes 3, e já vou colocar o resultado direto, ó. 600.000 vezes 3 dá 1.800.000, dividido por 2 dá 900.000 joules de trabalho, tá bom? E aí nós chegamos ao resultado final. Resumindo, né, toda a história, né, vamos voltar aqui para vocês me verem. Deixa eu colocar aqui. Então, resumindo a história, pessoal, todo o cálculo que a gente faz, ela leva em consideração as informações do enunciado. Vocês precisam ficar atentos a essas informações. Se ele está dizendo que está expandindo, se contraindo, se alguma coisa é ou não é constante. E aí, caso vocês tenham dúvidas na hora de fazer as tarefas, vocês devem procurar, por exemplo, lá na apostila, quais são as informações de cada tipo, tá? Se a questão fala da ênfase que é uma transformação isométrica, procura na apostila e veja o que diz a transformação isométrica, o que você pode descartar e o que você pode incluir no seu resultado, na sua conta. Se a transformação é isobárica, faça a mesma coisa. Se a transformação é isotérmica, faça a mesma coisa.
Porque fazendo isso, você vai criar, o seu cérebro vai criar o hábito de gravar as informações que são de fato importantes e aí você vai conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar enviando para vocês a atividade do maestro já para vocês ficarem, fazerem aí e depois estarem liberados para almoçar e curtir aí o final de semana e essa semana de recesso que a gente vai ter, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula.